Bom dia pessoal do YouTube, Facebook, WhatsApp, seja por qualquer meio você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, vai me ajudar. Eu espero muito estar te ajudando aí nessa empreitada rumo ao conhecimento aí, né? Os temas, as atualidades, a conjuntura internacional, né? O mundo está numa efervescência aí, quase que tresloucada de acontecimentos, e se a gente não tiver delineado aí alguns parâmetros, algumas linhas mestras, algumas diretrizes, né? Algumas bases, a gente acaba se perdendo aí nesse emaranhado de acontecimentos que vem se sucedendo aí dia após dia. Então, pessoal, olha só, há algum tempo, menos de um ano, talvez 8, 9 meses, 10 meses no máximo, eu fiz um vídeo sobre o islamismo, né? Sobre alguns pilares fundamentais do Islã, né? Porque o Islã é a religião que mais cresce no mundo, né? Em algumas décadas será a maior religião do mundo, né? E a gente precisa entender, contextualizar algumas coisas importantes aí dentro do Islã, né? Então vamos lá, sempre com a métrica identificar, relacionar e analisar. Então é óbvio, o islamismo é uma religião que nasce lá no século 7, 632, com o profeta Muhammad lá nos desertos arábicos, né? Muhammad é um comerciante, caravana, trabalha com caravanas, e ele teria aí recebido aí o livro sagrado, o Alcorão, diretamente entregue de Deus para ele, né? Isso aí que reza aí a teologia islâmica. Então nós sabemos da história do Islã, né? Ele é uma religião proselitista, da conversão, do livro, da palavra. É uma religião abraâmica, né? Por que abraâmica? Porque o pai fundador aí, Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó, teria tido um filho que era irmão de Isaac, que é o Ismael, né? Que deu origem aí aos ismaelitas, aos muçulmanos. Aí são as crenças aí, né, das fundações aí do islamismo. O islamismo se expandiu lá pelo deserto árabe, né, e foi aí invadindo aí todos os recantos do mundo, né, sempre na ideia da conversão. O livro sagrado do islamismo é o Alcorão, né? Você tem junto com o Alcorão a interpretação da Sharia, né, que é a lei islâmica, feitas aí pelos fatwas, né? Os fatwas são uma espécie de sacerdotes, juízes da lei, né? Da lei sagrada, que interpretam aí alguns cânones da teologia islâmica. Muito bem, então o que acontece? Olha só, o Islã hoje ele está numa controvérsia, né? Porque nós precisamos entender o que é o islamismo, o que são os fundamentalistas ou extremistas islâmicos que usam aí alguns preceitos do Alcorão ou da Sharia para legitimar aí os seus empreendimentos, as suas ações aí, muitas vezes controversas aí, complicadas aí pelo mundo, né? Então nós podemos dizer assim, né? Dentro do Islã há duas linhas, assim como no cristianismo você tem o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo, de repente você tem vertentes dentro do protestantismo, né? Lá nos muçulmanos você tem aí dois grupos basilares, que são os xiitas e os sunitas, né? Então veja bem, você tem dentro do Islã, nós podemos colocar assim a seguinte questão, né? Partindo para análise, né? Você tem o islamismo, ele é um projeto de poder também, né? Nós podemos dizer que o socialismo, o comunismo, o fascismo, o nazismo, o franquismo eram projetos de poder, os sociais-democratas são um projeto de poder, né? Várias vertentes que tem aí que querem usurpar o poder. O Islã é um projeto, é uma religião que tem um projeto de poder também. Por quê?
Dentro das crenças islâmicas, né, eles têm uma questão fundamental, que é onde dá origem, em partes, aos fundamentalismos. A ideia de que o mundo só terá paz quando todos se prostrarem a Alá, todos se converterem ao islamismo, né? Dentro dos dogmas aí do islamismo, nós encontramos essa premissa: todos precisam se converter ao Islã, né? Então veja bem, dentro do Islã surgiram grupos radicais. Por quê? Enquanto nas democracias ocidentais ditas liberais, entre aspas, nós temos pelo menos em conceitos, né, pelo menos no livro, né, pelo menos teoricamente, nós temos uma suposta divisão entre poder político, econômico, religioso e militar. O Islã, ele parece aí unificar ou concentrar esses poderes: o poder político do emir, né, dos emirados, digamos assim, né, que eram títulos políticos, né, cargos políticos. Você tem o poder econômico do petróleo, né, dos sheiks e tal, né? Você tem o poder religioso do Alcorão, da Sharia, dos fatwas, né? E você tem o poder militar, obviamente, quase que amalgamado. Você chega a ter em alguns países árabes, como o Irã, por exemplo, uma teocracia, né? Uma teocracia que é a fusão do poder político e do poder religioso, poder legal, militar e tal, né? Então, olha só, surgiram alguns grupos dentro do islamismo que, a partir de interpretações mais fundamentalistas, né, aí fizeram aparecer aí, né, algumas questões complicadas, né? Nós vamos ter, olhando propriamente para a Palestina, que é hoje onde está aí o centro dos conflitos, nós vamos ter a seguinte situação: dentro da Palestina você tem, né, você vai ter a Jihad Islâmica, né, a Jihad Islâmica, não só dentro da Palestina, de todo o mundo árabe, né? A Jihad Islâmica seria uma atitude, um empreendimento de salvação interior. O Islã é uma religião de salvação, lembrando que nós temos religião de salvação, libertação, integração e servidão, né? O Islã é de salvação. Você vai ter a Jihad Islâmica, que é, digamos assim, uma filosofia ou uma atitude ou de repente até um dogma, uma doutrina aí dentro do Islã, que prega a conversão interior, a sua cura interior. E essa cura para o Islã, ela não é meramente uma cura interior, ela é uma cura que será exteriorizada, né, nas suas ações, nos seus procedimentos pelo mundo, né? Então você tem a Jihad Islâmica, que é uma atitude de conversão pessoal, de crescimento pessoal, e é uma atitude de olhar para o mundo aí e tentar entender, né, e salvar o mundo. A Jihad Islâmica. Muitas vezes o terrorismo, o fundamentalismo está dentro da Jihad Islâmica. Por exemplo, nós pegamos na Palestina, tem uma coisa chamada as intifadas, né? As intifadas, que eram, eu vou ler aqui para vocês para ficar mais nítido. A primeira intifada, também chamada Guerra das Pedras, foi uma manifestação espontânea da população palestina contra a ocupação israelense, iniciada em 9 de dezembro de 1987. O termo surgiu após o levante espontâneo que rebentou em 1987 no campo de refugiados de Jabalia, no extremo norte da faixa de Gaza, com a população civil palestina tirando paus e pedras contra os militares israelenses. As intifadas eram ações violentas empreendidas dentro da Palestina contra Israel, né? Nós precisamos, para nós entendermos as bases daquele conflito, nós precisamos entender como é que se deu toda essa questão da ocupação da Palestina, que não é um entendimento tão simples, né? Ele tem a ver com a questão da ONU de 1948, com todos aqueles horrores da Segunda Guerra, do Holocausto. Você tem a ver com a ideia dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que Abraão teria recebido a mensagem, a revelação divina, que ele teria que ir para a terra
para a terra prometida, né, que é o atual Palestina, onde hoje está o Estado de Israel. Farei de ti uma grande nação, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó muda seu nome para Israel. Tem 12 filhos, dali vem a ideia de 12 tribos de Israel, da qual esses israelitas foram perseguidos, onde hoje é a Palestina, foram perseguidos pelos egípcios, ou melhor, eles migraram para o Egito por causa de uma seca, de uma fome, depois foram perseguidos pelos persas, pelos babilônicos, pelos assírios, né? E por último aí pelos romanos, quando eles se dispersaram pelo mundo e deixaram a terra prometida, que é onde hoje é a Palestina. E os palestinos, que têm esse nome oriundo dos filisteus, os filisteus, que deu origem a esse nome Palestina, eram povos árabes, né, que junto com os cananeus, junto com levas migratórias de outros lugares, habitou aquele território que hoje está aí em disputa, né? O que vai acontecer? A Jihad islâmica, né? A Jihad islâmica, na verdade, ela não é um fundamentalismo, ela é uma atitude interior e exterior de salvação, a cura interior que precisa ser transmitida para os outros exterior. Não é meramente você se salvar, mas salvar os outros também, o que dá origem à Jihad islâmica. E de longe lembra algumas atitudes mais fundamentalistas que nós temos hoje dentro do Islã, né? A Jihad islâmica. Então, as intifadas que está dentro desse contexto foram as ações levadas a cabo aí pelos palestinos na Guerra Santa contra o Estado de Israel. Os grupos mais fundamentalistas, eles têm a ideia de derrubar o Estado de Israel. Tá bom, pessoal? Essa foi uma pequena introdução aí à Jihad islâmica, às intifadas, aos fatvas, né? Aí a gente precisa ir se contextualizando nesses termos. Na aula 2, né, será uma trilogia. Na aula 2, nós vamos aí esmiuçar mais as intifadas, a Jihad islâmica, né? Essa primeira aula foi uma pequena introdução, uma contextualização. Valeu!